mostra a variação percentual do valor do Produto Interno Bruto, PIB do Brasil, por trimestre em relação ao trimestre anterior. Beleza, né? Aí aqui está esse gráfico, certo? E ele pergunta para a gente o seguinte: de acordo com o gráfico, no período considerado, o trimestre em que o Brasil teve o maior valor do PIB foi o... Bem, a pergunta foi a seguinte, ó, vou ler de novo aqui para vocês verem, né? Cadê? Deixa eu ver, tá aqui. De acordo com o gráfico, no período considerado, o trimestre em que o Brasil teve o maior PIB foi... Essa questão é uma pegadinha muito feia, né? Por quê? Quando todo mundo olha à primeira vista, vai falar, ele teve o maior PIB, foi aqui, certo? Só que quando a gente olha que terceiro trimestre de 2009 não tem alternativa, quer dizer, o Enem foi até bacana de não pôr alternativa, porque aí você já sentiu, não é esse o raciocínio que eu tenho que ter. Esse raciocínio de olhar o que é mais alto aqui, ele é errado. O que é isso aqui? Ele quer saber em qual trimestre o PIB foi o maior e não qual foi o maior aumento percentual. Isso aqui seria o maior aumento percentual do PIB em relação ao trimestre anterior. Pensa nessa frase. O que ele te pediu foi o maior PIB e não o que foi o maior aumento percentual do PIB com relação ao período anterior. Porque esse gráfico aqui, ele é isso, ó, e está escrito no texto. Por isso que eu falo, a interpretação de texto ela é principal. Ó. O gráfico mostra a variação percentual do valor do PIB por trimestre em relação ao trimestre anterior. Entendeu? Então, por isso que esse problema aqui, as pessoas costumam não entender ele. Então, eu vou explicar para vocês como se fosse uma criança. Pensa o seguinte, você tem uma criancinha lá. Aí, ela cresce 1,87 em relação ao mês anterior. Você mediu lá na paredinha. Beleza, 1,87. Aí, no próximo mês, ela cresceu 2,57 em relação ao mês anterior. Cresceu, ficou mais alta. No próximo mês, ela vai crescer 2,45 em relação ao mês anterior. Quer dizer, ela cresceu menos do que daqui para cá, mas ela cresceu, ou seja, ela está mais alta nesse ponto do que no mês anterior, certo? Aí aqui ela cresceu 2,19, quer dizer, cresceu, ficou mais alta. Aqui também cresceu, ficou mais alta. Aqui ela cresceu pouco, só 0,39, mas ela está mais alta do que o mês anterior. E aqui também, né? E aqui também. Ou seja, ela vai estar mais alta quando você fizer a última medição, obviamente, no primeiro trimestre de 2011. Eu falo obviamente, né? Porque aqui eu dei um exemplo de criança e ficou bem óbvio. Mas pensar nisso aqui na hora da prova não foi fácil. Muita gente errou porque não entendeu a interpretação do gráfico, né? Então, recapitulando, ele fala assim, o gráfico mostra a variação percentual com relação ao mês anterior. E o que ele pede é o maior PIB. Pronto, o maior PIB vai ser o último, porque sempre houve crescimento do PIB. E aí, é um acumulado, né? Tipo assim, ele tinha um dinheiro, aí aumentou uma porcentagem, ficou com mais dinheiro. Aumentou uma porcentagem, mesmo que tenha sido pequena, foi aumentos, né, positivos. Então, por isso que o último período vai ser o maior PIB. Espero que vocês tenham entendido, porque essa questão... Os alunos dão um nó na cabeça, ninguém entende essa questão aqui, fica horas pensando, a maioria das pessoas erram, e é isso, é só ter calma para interpretar e não cair na pegadinha, certo? Até porque aqui, se tivesse pegadinha, seria terceiro trimestre de 2009, não tem, ou seja, ele deu uma colher de chá aí para você não errar. Bora para mais uma questão de gráfico, que se você não prestar atenção, você pode errar por bobeira, tá? Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, uma outra bomba foi ligada junto com a primeira. A frase aqui é junto com a primeira. Ele não abandonou uma bomba para depois ligar a outra. Beleza? Tá vendo que eu sou enfática no drama aqui para você não errar. Certo? O gráfico mostra, por 2 segmentos de reta, o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Beleza? Tá aqui o nosso gráfico. Agora vamos ver qual que é a pergunta que esse cara quer fazer. Qual é a vazão em litros por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora, ou seja, a segunda bomba. Olha só, aqui ele fala que o gráfico formado por 2 segmentos de reta mostra o volume da água. Ele não está falando que está mostrando desempenho de uma bomba ou da outra. O que aconteceu? Na primeira hora, nós tínhamos uma bomba só trabalhando. Essa bomba esvaziou de 6.000 para 5.000 litros de água em 1 hora. Então, a vazão, vou pôr V de vazão aqui, da bomba 1, ela é 1.000 litros em 1 hora.
certo? Aí, daqui em diante, vai estar ligada tanto ela quanto a segunda bomba, certo? Ou seja, a parte que lhe coube deste latifúndio referente à primeira bomba vai esvaziar também junto com a segunda. Porque o que a galera faz aqui? Eles pegam 5.000 aqui, ó, e divide por 2 horas, vai dar 2.500. Obviamente que tem a resposta errada, né? Para você correr, marcar e falar assim, olha, acertei uma questão de graça. Mas não, cuidado. Nessa segunda, daqui para frente, a primeira bomba também está ligada. Foi dito no enunciado que as duas iam trabalhar em conjunto. Ou seja, essa bomba, a primeira, ela esvazia 1.000 litros a cada hora. Como teve 2 horas aqui, ela esvaziou os 2.000 litros, certo? Que corresponde a ela desses 5.000, compreende? Porque ela também está ligada. Então, sobrou 3.000 litros para a segunda bomba esvaziar, porque se ela esvazia 1.000 litros em 1 hora, em 2 horas, que é daqui até aqui, ela esvaziou 2.000 litros. Como eu tinha 5, ficou 3 para a outra. A outra vai ter que esvaziar esses 3.000 litros num período de 2 horas, certo? Portanto, a capacidade dela aí, ó, é 1.500 por hora. Pegadinha macabra do Enem, esse gráfico aqui. Muita gente errou isso por falta de atenção e de leitura do enunciado. É como eu sempre digo, leia o enunciado e tenha a interpretação de texto no que ele está falando, né? Senão você cai mesmo, é bem fácil cair. Infelizmente é fácil cair nisso aqui. Outra de gráfico que deu o que falar. Por quê? Toda vez que você for fazer uma questão de gráfico, recapitulando, você tem que olhar os eixos que você está trabalhando e as legendas, tá? Porque às vezes ele muda um eixo que você não está muito acostumado. É a questão dessa questão aqui. Vamos lá. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento de seus recursos naturais, sobretudo os hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico abaixo. Suponha que essa tendência linear observada se prolongue pelos próximos meses. Beleza, tá aqui o gráfico. Nas condições dadas, qual é o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade? E aqui estão as alternativas. Dá um pause, então, aqui e tenta ver se você descobre qual que é a sutileza desse gráfico, tá? Ele tem uma ligeira pegadinha. Pronto, depois do pause, a pegadinha tá aqui, ó. Ele não começa do 0, nem aqui e nem aqui. Todo gráfico, geralmente, né, nas nossas vidas, eles começam no 0. O eixo que corta, assim, a origem é 0, 0. Aqui ele já começou com 5% e aqui no mês 1. Então, por exemplo, se eu pegasse esse mês aqui, eu ia falar assim, em 2 meses foi isso. Não, mas daqui até aqui passou 1 mês só. Então, toma muito cuidado com esse eixo aqui, tá? Passou só 1, né? Porque se começou do 1 e agora eu estou no 2, ele passou 1 mês, entendeu? Isso que eu quero dizer, senão você cai do cavalo aqui. Felizmente. Então, vamos lá. Olha só, ele falou nessas condições, qual é o tempo mínimo para o reservatório atingir o nível 0. Então, eu vou fazer uma razão e proporção aqui, certo? Você pode fazer por regra de 3 ou razão e proporção. Eu vou fazer por razão e proporção, porque eu amo fração. Vocês sabem que eu sou viciada. Então, olha só, de 30% até 10% aqui, ó, certo? Ele caiu 20%. Então, eu vou falar, ele caiu 20% num período de quanto tempo? Ó, aqui estava no mês 1, aqui está no mês 6. Então, em 5 meses, beleza? Ele cai de 20% aqui, ó, 20% aqui, num tempo de 5 meses, não é? O reservatório não está com 10%? Eu quero saber quanto tempo vai levar esses 10% para cair, né? Então, eu vou colocar um X aqui embaixo. Então, vamos recapitular. Ó. Ele cai 20% em 5 meses. Eu quero saber quanto que vai cair os 10% que falta, porque ele está em 10%, em quanto tempo X. Pode fazer regra de 3? Pode. Razão e proporção? Pode, porque tudo é a mesma coisa, né? Eu vou simplificar 20 com 10, vai dar 2, e vou multiplicar cruzado. Vai ficar 2x aqui, e aqui ficou 1, né? 5 vezes 1, 5. Então, x é igual a 5 dividido por 2, que vai dar 2,5. Ou seja, 2 meses e meio, letra A, certo? Mais uma questãozinha de gráfico, difícil de interpretar, porque é um gráfico um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver na vida. A gente está acostumado a ver gráfico com 2 eixos, um eixo X, digamos assim, aqui, e um eixo Y. Esse gráfico aqui, ele tem 2 eixos, é o que a gente costuma chamar, 2 eixos horizontais, né? A gente costuma até chamar isso muito na engenharia de ábaco. Então, vamos ver, olha, 2 reservatórios A e B são alimentados por bombas distintas por um período de 20 horas. A quantidade de água contida em cada reservatório, nesse período, pode ser visualizada na figura. Temos aqui um gráfico. Primeira coisa que a gente vai olhar no gráfico, tá? Eixos. Combina comigo aqui. Lê o eixo. Aqui é o reservatório A, aqui é o reservatório B. Eles estão em escalas diferentes, tá vendo? Esse eixo aqui é o eixo do tempo. Lê também o título, óbvio, quantidade de água armazenada e as legendas. O triângulo é referente ao B e a bolinha é referente ao A. Vamos ver o que ele quer.
o número de horas que os dois reservatórios contêm a mesma quantidade de água é. Então, basicamente, eu vou ter que vir aqui, ó, e procurar na linha do reservatório. Deixa eu pegar esse gráfico e passar para o Paint. Passei para cá, então, para o Paint para eu poder rabiscar, né? E aí ele pede o número de horas em que os reservatórios contêm a mesma quantidade de água. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou olhar que a quantidade de água é dada nesses dois eixos, tá vendo aqui, ó? Aí, nos eixos verticais, né? Aí, olha só para você ver. O triangulinho é o gráfico referente ao reservatório B. Então, eu tenho que olhar coisas relacionadas a triângulo do lado de cá, porque o reservatório B está à direita, certo? E coisas relacionadas ao reservatório A, eu vou olhar do lado de cá, porque está na esquerda. Então, por exemplo, se eu quiser saber aqui, ó, qual que é o volume nessa hora, eu venho olhar do lado de cá para o reservatório A, né? Faz de conta que eu fiz uma linha reta aqui, ó. Vai estar entre 100 mil e 110 mil por aproximadamente 105 mil. Agora, se eu quiser olhar aqui, ó, para cá, no B, nesse horário aqui, ele vai ter, sei lá, entre 50 e 60 mil, certo? Ou seja, parece que eles estão na mesma posição, mas eu tenho que olhar o do A num lado e o do B do outro, e as escalas são diferentes. Quando eu olhar esse trecho aqui, ó, olha só, o do B eu vou olhar aqui, vai estar em 30 mil. E o do A, eu vou olhar aqui, ó, também vai estar em 30 mil. Ou seja, nesse horário, entre 8 e 9 da manhã, é o único horário que está no gráfico que os dois têm o mesmo volume. Ou seja, a resposta aqui vai ser 1 hora, letra A, porque é o único horário, entre 8 e 9. Os outros horários todos, eles têm valores distintos. Por exemplo, aqui, ó, certo? Esse aqui vai estar em 30 e o outro vai estar entre 10 e 20, tá vendo? Então, você tem que olhar para o triângulo do lado de lá, triângulo do lado de cá, né? E a bolinha do lado de cá, então, respeitando a legenda, certo?